Vamos. O que vai nos ajudar? Passar primeiro esses 2 vídeos. Isso. Pode acender a luz por enquanto. Pronto, vamos para aqui. Está transmitindo. 2. Jesus. Eu salvo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido todos, antes de começarmos a palestra, curvarmos nossas cabeças e fazemos oração pedindo o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, dê-lhe graça, de misericórdia, de amor, de justiça, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Pai, te agradecemos pela tua graça superabundante derramada sobre as nossas vidas. Senhor, nos sustentar, nos fortalecer e nos capacitar a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, sermos servos mais fiéis a Ti, servos mais fiéis à Tua palavra, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nos conduza pelos retos caminhos, Senhor. Nos ajuda a termos mais amor um pelos outros, temos mais amor por Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, restaura as nossas vidas, Senhor. Pai, esteja nos direcionando nessa noite. Que não venhamos falar simplesmente aquilo que queremos, mas sim o que o Teu povo, as Tuas ovelhas necessitam, Pai. No nome de Jesus Cristo, esteja nos conduzindo, colocando as Tuas palavras em nossas bocas, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela presença de todos. E nessa noite nós estaremos falando sobre educação financeira, mas com o foco de hoje será em mordomia cristã com foco na educação financeira. Pois mordomia cristã não é só simplesmente o nosso cuidado com o dinheiro, mas é o cuidado que devemos termos com os irmãos, o cuidado que devemos ter com o nosso corpo, o cuidado que devemos ter em desenvolver os nossos dons e o cuidado que devemos ter com os tesouros que Deus nos dá. Pois mordomos é isso, é cuidarmos do que Deus nos coloca nas nossas mãos. E não fazermos de qualquer jeito, mas cuidarmos com atenção, com amor, cuidarmos de verdade. Pois nada nesse mundo que temos, nós realmente o possuímos. Nós somos simplesmente meros administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Devemos sempre estarmos conscientes disso. O que é que Deus coloca em nossa mão para cuidarmos? Deus coloca o dinheiro, Deus coloca os dons, os talentos, Deus coloca a família. Tudo isso é Deus quem nos dá. Nada possuímos, nada nós construímos sozinhos. Tudo vem do Senhor, Deus justo e soberano. Enquanto isso, estaremos passando 2 vídeos introdutórios sobre esse tema, mordomia em foco à educação financeira. Seja bem-vindo ao canal. Pode ver que eu vou pegar minha Bíblia. Estão digitais e que o estresse financeiro é uma das principais causas de vida de fato e até de problemas de saúde. E se eu te disser que a Bíblia, esse livro de milhares de anos, guarda segredos para você ter liberdade financeira, paz com seu dinheiro e ainda prosperar com um propósito de verdade, fica comigo até o final, porque vou te mostrar princípios que mudaram a minha vida e podem transformar a sua também. Antes de a gente mergulhar nas vidas, precisamos entender o conceito-chave. Mordomia cristã. A palavra mordomo significa administrador. Na Bíblia, era aquele que cuidava dos bens do Senhor. E aqui vem a primeira virada de chave. Nada do que a gente tem é nossa liberdade. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra
e tudo o que nela existe. Isso mesmo, seu salário, sua casa, seu carro, tudo pertence a Deus. Nós somos só administradores temporários e um dia vamos prestar contas de como cuidamos de tudo isso. Essa ideia muda tudo, né? Quando a gente se entende como administrador e não como dono, a forma como a gente ganha, gasta e doa se transforma completamente. O segundo princípio é direto e muito poderoso. Fuja das dívidas. Provérbios 22, 7 é, claro, como no último dia, quem toma emprestado é servo do credor. Servo, escravo. Quando você está endividado, você não tem liberdade. Você trabalha para pagar juros, não para construir o seu futuro. Mas calma, se você está nessa situação agora, não se desespere. Aqui vão os passos práticos. Primeiro, liste todas as suas dívidas, da menor para a maior. Segundo, corte gastos que não são essenciais. Seja radical por um tempo. Terceiro, pague primeiro as dívidas menores, usando o método bola de neve para ganhar motivação. Quarto, negocie as dívidas maiores. E por último, ore e confie que Deus vai te prover. Romanos 13, 8 diz: não devam nada ainda a não ser o amor. Depois de sair das dívidas, tome a decisão de nunca mais voltar. Aprenda a viver com o que você tem, não com o que você quer ter. Agora, vamos tocar num assunto que às vezes é polêmico. Dízimos e ofertas. Muita gente torce o nariz, mas olha o que a Bíblia diz em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse é o único lugar na Bíblia onde Deus nos convida a testar. Mas atenção, o dízimo não é uma troca comercial com Deus. Não é mais. É um ato de obediência, reconhecendo que Ele é o dono de tudo. É um ato de gratidão, devolvendo uma parte do que Ele nos deu. E é um ato de fé, confiando que Ele vai suprir o resto. E as ofertas são doações que fazemos com generosidade, acima do dízimo. Como diz 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. A pergunta não é, eu posso dar o dízimo? A pergunta é, posso não dar e ainda assim ser obediente a Deus? Terceiro princípio, planeje suas finanças. Provérbios 21, 5 diz: os planos dos diligentes levam à fartura, mas os precipitados à pobreza. Muitos de nós vivemos no improviso, gastando sem controle e esperando um milagre no fim do mês. Mas Deus quer que a gente use a sabedoria, monte um orçamento simples. Anote sua renda total. Separe o dízimo e as ofertas. Depois cubra suas necessidades básicas, como moradia e comida. Aí, separe pelo menos 10% para poupar ou investir. E, com o que sobrar, seus gastos pessoais. Jesus perguntou em Lucas 14, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não calcula o preço, use um aplicativo, uma planilha, até um caderno. O importante é saber para onde seu dinheiro está indo. E lembre-se, riqueza sólida se constrói com paciência, disciplina e integridade. O quarto princípio talvez seja o mais importante de todos. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo 6:10 é muito claro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, o problema não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Como saber se você está amando o dinheiro? Você mente ou compromete seus valores por causa dele? Você vive ansioso e com medo constante?
sobre suas finanças? Você acha que seu valor como pessoa está ligado ao seu saldo local? Hebreus 13, 5 nos aconselha: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. A verdadeira riqueza não está no banco, está em ter Jesus como Senhor de tudo, inclusive das suas finanças. Finalmente, o último princípio: seja generoso e viva com propósito. A Bíblia não nos ensina a acumular de forma egoísta. Ela promove uma generosidade radical. Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará. E Jesus nos ensinou que há maior felicidade em dar do que em receber. Se pergunte: como eu posso usar minhas finanças para ajudar a expandir o reino de Deus? Quem perto de mim está precisando de ajuda? Quando você entende que tudo é de Deus e que você é só um canal de bênçãos, sua vida financeira ganha um propósito eterno. Lembre-se, aquele que semeia pouco, colhe. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Deus não nos abençoa só para vivermos com conforto. Ele nos abençoa para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Então, vamos recapitular esse princípio. Você é mordomo, não dono. Fuja das dívidas para servir. Entregue Depois disso, parei para os slides. e ofertas com fé. Lá no final, com sabedoria. Seja generoso, vivendo com propósito. Filipenses 4:19 garante: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Faça um compromisso hoje. Se está endividado, dê o primeiro passo para sair dessa. Se não desima, comece a confiar em Deus. Se não tem controle, faça seu orçamento. Lembre-se, prosperidade de verdade não é ter muito, é ter o suficiente e ser feliz compartilhando. Se este vídeo te abençoou, por favor, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vai falar agora? E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Me conta aqui nos comentários qual desses princípios Eu fico com a primeira parte que você você. Vamos conversar. Que Deus abençoe suas finanças e toda a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Nós iremos apresentarmos de forma cíclica. O que é de forma cíclica? Nós vamos sempre retornarmos ao mesmo assunto para ficar inculcado nas nossas mentes. Pois para termos a consciência que nós não devemos só sair daqui com conhecimento ou com aprendizado, mas sim que nós devamos sair daqui com o nosso coração cheio de vontade de colocar em prática. E além de colocar em prática, ensinar ao próximo, ajudar ao próximo, pois ser mordomo não é só um compromisso do presbítero, não é só um compromisso do pastor, mas é um compromisso de toda a igreja do Senhor. Todos nós somos chamados a sermos mordomos e todos nós somos chamados para fazermos mordomos fiéis ao Senhor. E como se faz isso? Dando o exemplo. Então vamos começarmos a apresentação. Educação financeira e mordomia cristã. Pode voltar o primeiro. Tem um dos textos bíblicos. Vamos conferirmos. Está com o seu celular aí? Mais outro. Gênesis 1:26. Pronto, está excelente. Para não ficar só em minhas palavras, vamos lermos também a palavra do Senhor, que fica em Gênesis 1, do 26 ao 29. Esse compromisso de mordomia não é da agora, desde o tempo que Deus
criou o homem e o colocou na terra, Deus já deu esse compromisso a ele, como nos diz, seguindo a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e a dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas elas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que de sementes vos será para mantimento. Ou seja, nesse princípio, Adão tinha que cuidar de todos os animais, tinha que ter o zelo pelos animais que Deus o colocou nas mãos para ele administrar, para ele cuidar. E muito mais tesouro Deus tem colocado nas nossas mãos para zelarmos e cuidarmos com amor e atenção. Agora comigo ainda abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 4:10. Que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos nós aqui recebemos um dom do Senhor. Todos nós somos agraciados por Deus com um talento para orarmos, clamarmos, intercedermos, para levarmos o Evangelho do Senhor. Cada um recebeu do Senhor um dom. Alguns receberam o dom de pregarem, outros receberam o dom de louvarem, outros receberam o dom de intercederem, orarem fervorosamente, mas todos nós recebemos algum dom do Senhor. E o que devemos fazermos com esse dom? Cuidarmos uns dos outros. É isso que Deus está nos chamando. Que sejamos compromissados em cuidarmos dos próximos, pois esse também faz parte da mordomia cristã. E também está com 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz para nós. 1 Coríntios 4, 1, 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, você que requer dos dispenseiros, cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros, cuidadores, zeladores uns dos outros, mordomos dos Deus soberano. E Deus está nos chamando para sermos encontrados fiéis a Ele, fiéis aos seus princípios, fiéis à sua palavra. É esse compromisso que devemos assumirmos. Próximo slide. Da Sara, vou ficar. O que é a mordomia cristã? Com aquele vídeo introdutório, nós já vimos um pouco sobre o que é a mordomia cristã, que é cuidarmos uns dos outros, cuidarmos dos dons que Deus nos deu, cuidarmos da família, cuidarmos do dinheiro, e tudo isso faz parte da mordomia. E também do tempo. Nós não devemos gastarmos o nosso tempo com coisas banais, com coisas frívolas, com coisas que não trarão o nosso crescimento espiritual. Devemos evitarmos ao máximo desperdiçarmos até o nosso tempo. A mordomia cristã está ligada também a isso, não somente ao dinheiro. Muitos podem pensar, a mordomia é só falar de dízimo, falar de dinheiro. Não. É falar do cuidado, falar do zelo. A mordomia cristã consiste em utilizar
e desenvolver o que Deus nos confiou para a glória dele. Não fazemos simplesmente para o nosso benefício, para nos aparecermos, mas para fazermos para a glória de Deus. Quer comamos ou bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Tudo que viemos a fazermos é para glorificar e exaltar o nome do Deus soberano. É a prática da fé cristã em ação. É da sistemática e profissionalmente do tempo, dons e posses materiais. Somos donos dos bens espirituais e materiais, concedidos por Deus à sua igreja. Se realizar nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão, seremos recompensados pelo Senhor. É isso que devemos praticar, mordomia com gratidão ao Senhor. Não com sentimento de obrigação, eu tenho que fazer isso, sou obrigado, não. Devemos fazer por amor e gratidão a Deus por tudo que Ele nos concedeu e permite administrarmos. Pode seguir. Os 4 pilares da mordomia, também conhecido como os 4P. Tempo, que é também o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Talentos, que são os dons que Deus nos concede. Uns tem 2, 3, mas Deus quer que nós desenvolvemos esses talentos. E não fazermos como aquele jovem que recebeu 1 talento, outro recebeu 3, outro recebeu 5, mas o que recebeu 3 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, mas o que recebeu 1 talento, ele escondeu na terra. Não, se nós temos um dom, Deus quer que nós o desenvolvamos, cresçamos nesse dom, nos aperfeiçoemos nesse dom que Deus nos concedeu. Administrar o tempo é as oportunidades que Deus nos concede com sabedoria e propósito. Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas eu aproveitei o tempo e a oportunidade de fazer um trabalho na faculdade, e também aproveitei, juntei para trazer a palavra do Senhor. Aproveitei também para evangelizar. Aproveitei o tempo de forma significativa. Está juntando os dois para que eu pudesse também estar glorificando o nome do Senhor. O tempo, cada um de nós devemos cuidar do nosso corpo da melhor forma possível. Pois até o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve ser cuidado da melhor forma possível. Zelarmos por ele. Zelarmos pela nossa saúde. Olharmos quais alimentos que estamos ingerindo. Olharmos como estamos nos vestindo, nos comportando. Tudo isso, o templo do Senhor tem que ser bem ornado, bem alinhado. Talentos, desenvolver e utilizar os dons e habilidades recebidos para servir ao próximo. Deus não quer que nós utilizemos os nossos dons para estarmos a nos exibir ou nos sentir melhor do que os outros, não. Cada dom que Deus nos deu é para servir ao próximo. Quanto mais dom Deus dá, é para servir ao próximo, é para ajudarmos ao próximo, é para estarmos servindo. Foi para isso que Deus nos chamou, para servirmos a Ele verdadeiramente e servirmos uns aos outros. E os tesouros? Gerir o dinheiro e seus materiais com fidelidade, generosidade e responsabilidade. Essa é a parte, é o foco principal. Nós estamos sendo responsáveis pelos tesouros que Deus tem colocado nas nossas mãos para administrarmos. Nós temos sido cuidadosos com o dinheiro que Deus nos concede através do trabalho, através do que nós fazemos.
Devemos estarmos atentos a tudo isso. Temos que ter responsabilidade e não gastarmos o nosso dinheiro, o dinheiro que Deus nos concedeu, assim, corrigindo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu ganhei, eu trabalhei, eu conquistei. Não. Foi Deus que lhe concedeu saúde, foi Deus que permitiu que você tivesse esse trabalho, foi Deus que permitiu que você recebesse esse dinheiro. E Deus está nos chamando a cuidarmos desse dinheiro com zelo e responsabilidade, para não cairmos no abismo do endividamento. E quem cai geralmente no abismo sofre sérias consequências. Próximo. A prática da mordomia cristã. Todos os membros da igreja devem ajudar cada novo crente a se tornar um mordomo alegre e fiel. Aí muitos de nós podemos, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou diaconisa, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Não é questão de cargo. Se você reconheceu Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, você assumiu esse compromisso com Deus. Você assumiu esse compromisso de ajudar o irmão, de ajudar o próximo. Não pensar simplesmente em você mesmo, mas também pensar no próximo. Mordomia é isso. Todos nós somos mordomos de Deus. Somos chamados para cuidarmos do que pertence ao Senhor. Se vemos um irmão sofrendo, na agonia das dívidas, e não socorremos, ao menos com um conselho, mostrando alguma saída para ele, que tipo de cristão que nós estamos sendo? Devemos estarmos atentos a tudo isso. Pode permanecer. Pode voltar. Não se pode esperar que uma igreja seja bem sucedida em finanças se seus membros não se preparam. Todos nós devemos nos prepararmos e estudarmos mais sobre as finanças. Pode seguir em frente. Precisamos ter raízes firmes, como é sempre pregado pelo pastor Roberto. Aquele que não tem raiz profunda, aquele que não abre raiz profunda na base da palavra de Deus, ele esmurece, ele enfraquece. Mas nós devemos buscar todas as oportunidades de termos a presença da água viva, da palavra de Deus, para crescermos, amadurecermos, aprofundarmos as nossas raízes. Dízimos e contribuições. Pode continuar. As tendências dos dízimos não é da agora. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, lembramos o que aconteceu. A primeira vez que foi dada o dízimo foi com o pai da fé, Abraão. Que ele, de todos os seus ganhos, depois daquela guerra, ele deu 10% de tudo que ele tinha ganho ali para o sacerdote Melquisedeque. Hebreus. Isso mesmo. Pronto. Mas ainda pode continuar, ainda vai chegar essa parte na estante. Isso mesmo. O dízimo não foi ordenado agora, é uma ordenança de Deus desde o princípio, desde antes da lei, que já tinha a ordenança do dízimo, de devolvermos o que pertence ao Senhor, com gratidão a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Pode avançar. Contribuir e a graça de Deus. O que é contribuir e graça de Deus? É a ação do Espírito Santo das nossas vidas.
quando nós nos tornamos dizimistas fiéis, quando nós contribuímos para o crescimento do reino do Senhor, muitas vezes nós não temos as oportunidades de pregarmos, de evangelizarmos lá fora, mas temos a oportunidade de contribuirmos para que isso aconteça. E para conseguirmos contribuirmos, é diversas vezes necessário termos um planejamento, um orçamento. Por isso, a grande necessidade de termos uma situação financeira saudável. A disposição para contribuir é a ação do Espírito em nosso coração, pois nós mesmos somos totalmente apegados aos bens materiais. Se dependesse simplesmente dos nossos desejos e das nossas vontades, realizaríamos tudo o que queríamos, gastaríamos e desperdiçaríamos todos os 100% dos nossos ganhos. Mas o Espírito Santo age no nosso coração, o Espírito age na nossa mente e muda o direcionamento do nosso pensamento e nos conduz a fazer o que agrada ao Senhor. É privilégio divino. Contribuir para a obra do Senhor tem que ser motivo de alegria. É um privilégio que Deus está nos concedendo. É uma riqueza de Deus, é uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo e contribuirmos com o crescimento do seu reino. E é uma participação. Todos nós somos chamados a participar do reino do Senhor, contribuirmos, ajudarmos o seu povo. Pode continuar. Vantagens de dar o dízimo. Vamos citar aqui 5 vantagens de contribuirmos com o dízimo. Primeiro, cada vez que o dizimista retira parte de cada Deus, aprende a viver como discípulo de Cristo. Essa é uma das vantagens. Nos aproximamos mais do Senhor, nos tornamos mais cristãos. A segunda vantagem, dando o dízimo, o crente prova a sinceridade de sua gratidão e amor para com Deus e os homens. Demonstra quão grato é a Deus e está mostrando seu amor perante todos, da igreja perante os homens. E o terceiro, é mais fácil lembrar-se de quanto depende de Deus, porque sem Deus nada teria, nem a própria vida. Nós sem Deus nem respiraríamos, não seríamos nada, seríamos o pó dessa terra. Tudo que somos devemos a Deus. As igrejas recebem grandes bênçãos quando seus membros são fiéis e consagrados em sua mordomia. Uma igreja cresce verdadeiramente quando seus contribuintes, quando os seus membros, quando aqueles que receberam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, são fiéis em tudo perante ao Senhor, ou busca ser fiel ao Senhor em todas as áreas de sua vida. Pode continuar. Educando crianças na mordomia. Aí vem a pergunta: quando eu devo começar a ensinar mordomia? Desde cedo. Desde pequeno, a criança deve ser ensinada sobre mordomia. Muitos pais chegam a dar e contribuir, dar 10, alguns mais abastados, 20 reais, para o filho comprar guloseimas, lanches na escola. Mas quando chega o dia de ir para a igreja, o dia de ofertar, dá-lhe R$1, algumas moedinhas, no máximo R$2. Qual o compromisso que essa criança está aprendendo para com o Senhor? Ele não irá valorizar a igreja. Ele não irá valorizar a contribuição que ele deve dar. Nós devemos ensinar os pequeninos desde cedo. Logo cedo já devemos ensinar que devemos ser fiéis ao Senhor, que precisamos contribuirmos, que tudo que recebemos, tudo que somos administradores e que tudo pertence ao Senhor e que temos uma pequena parcela para devolvermos ao Senhor. É desde cedo que isso deve acontecer.
acontecer. Não devemos esperarmos que se torne um adulto, um adolescente, para se ensinar esses princípios. E desde logo cedo que a criança deve aprender mordomia e os seus princípios. Pode seguir em frente. E quem deve ser o maior exemplo para isso? Os próprios pais devem ser o exemplo de mordomia em suas casas. Agora convido a colega Edna, que ela estará passando mais algumas informações, agora referente realmente à educação financeira. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao presbítero, principalmente ao pastor, pela oportunidade de estar aqui lá e apresentar projetos que provavelmente estão aqui na igreja. A procura do management é a educação financeira, como quem já falou, conhecimentos práticos para uma vida financeira equilibrada. Por que educação financeira? O aprendizado de educação financeira melhora a gestão de nossas finanças pessoais, torna nossas vidas mais tranquilas e equilibradas financeiramente. Além da ausência de educação financeira, aliada à facilidade de crédito, leva ao endividamento excessivo. O cristão deve lidar com o dinheiro com sabedoria e prudência e amor. Aqui explica alguns desafios e consequências que a gente presencia ao não fazer uma educação financeira corretamente. Ou seja, quando o cristão, muitas vezes, acaba utilizando o cartão de crédito de forma desordenada, por exemplo, tem um limite de R$2.000, mas recebe simplesmente um salário ali de 1.600 e quer gastar todo o limite de R$2.000. O que será que vai acontecer com essa pessoa que tem um limite de 2.000, mas recebe simplesmente ali o R$1.500? Como é que ele vai ficar se gastar esse limite todo do cartão? Quais serão as consequências desse endividamento? Deixa eu para refletir. Economizar versus acumular. Aqui mostra a diferença de você economizar o dinheiro e acumular. Economizar coloca de lado uma porcentagem razoável da renda para necessidades futuras e um ato de obediência não falta de fé. Não é porque você tem um pouco de dinheiro que não possa chupar uma bala, comprar um pastel, mas você deve fazer sim isso. Mas não desperdiçar o dinheiro. Uma coisa é você guardar um pouco de dinheiro ali para as necessidades futuras, obedecendo a palavra do Senhor. Outra coisa é acumular. Tomar o banho e rapidinho, vê uma luz assim, já desliga rapidinho. Não compra uma bala, não compra um picolé, não compra nada. Todo o dinheiro que recebe vai acumulando, guardando. Pode muitas vezes comprar bons alimentos, mas não compra. Pode comprar boas roupas, mas não compra. Isso se chama avareza. E tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Nem 8 e nem 80. O mordomo fiel a Deus sabe equilibrar todos esses pontos. Não ser desperdiçado, mas também não ser um acumulador. Todo o dinheiro que recebe, querer guardar, juntar e deixar muitas vezes a própria família na necessidade. Muitas vezes tem uma doença, a pessoa tem um dinheiro ali e não se cuida para poder ficar guardando o dinheiro. Todos nós devemos aprender também a ter esse equilíbrio. Pode continuar. Controle da vida. Agora você desenvolvendo como fazer controle e como economizar e organizar o dinheiro. É importante fazer um orçamento familiar, observando quanto a
dentro do limite de sua renda, seja ela grande ou pequena. Consumir menos do que ganhamos e investir a diferença, construir a margem. É bom, é que a dela é bem mais baixa. Aí tem que ficar ligado, quando for falar, aí vai. Você fica na diferença. Ou seja, toda a família tem que estar compromissada com esse orçamento familiar. Não adianta simplesmente um membro querer fazer esse orçamento, esse planejamento. Todos têm que sentar à mesa, conversarem e fazerem esse orçamento juntos, conversando. Não algo imposto, mas um diálogo em família, para que se possa fazer esse orçamento, esse planejamento, para que venha se evitar as dívidas. Pode avançar. Além disso, a gente vai ver a necessidade versus o desejo. Necessidade tudo aquilo de que precisamos dependentemente de anseios são coisas indispensáveis para a vida, como alimentos e moradia. Já o desejo, tudo que queremos possuir ou usufruir, sendo necessário ou não. Exemplo, comer em restaurante de luxo é um desejo, não uma necessidade. Ou seja, nós nos alimentarmos ali com o nosso arrozinho, o nosso feijão, a nossa farinha, a nossa carne, é uma necessidade, sim, todos nós precisamos ter isso na nossa mesa. Mas o que seria um desejo? Irmos para um restaurante, comermos lagosta, comermos frango à parmegiana, e comer aquele caviarzinho. Isso seria um desejo supérfluo, que muitas vezes não cabe no nosso orçamento. Mas muitas vezes, aquele que não tem um controle próprio, realiza esse desejo e depois acaba se arrependendo quando vai olhar lá no final o orçamento e quando vai olhar a fatura do cartão, é capaz de desmaiar porque realizou um desejo sem planejar. Tudo tem que ter limites e equilíbrio. E acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar, suas vidas financeiras. O perigo surge quando tratamos do desejo como necessidade. Os desejos são ilimitados, porém os recursos são limitados. Ao tratar de desejos como necessidade, é impossível alcançar boa saúde financeira. Vamos dizer, por exemplo, a pessoa ganha o salário ali, chega a R$2.000 e ele querer comprar um Corolla. Como ele vai ter condições de manter esse carro? Se ele já recebe ali um salário de R$2.000, R$2.200, não seria mais viável ele comprar um Fit ou um carro mais popular do que querer comprar um Corolla, querer comprar uma Hilux, financiar? Aí se torna um desequilíbrio. Temos que ver o que é desejo e o que é necessidade. Muitas vezes a pessoa tem uma família ali, três filhos, realmente necessita de um carrinho, você junta ali, a esposa vai juntando, apertando, compra-se um carro popular. Não dá para querer já financiar uma Hilux ou muito mais, pois as consequências são graves. Abrindo um parênteses, ali na cidade, um rapaz da cidade de Lagarto, infelizmente cometeu um fato triste na ponte que vai para Campo do Brito por causa desse motivo. Ele tinha uma condição razoável, mas não para financiar o carro que ele tinha. Aí ele pegou dinheiro com agiotas, o agiota começou a pressioná-lo, e além do agiota ele já tinha outras dívidas, e acabou levando a esse fato triste que ocorreu ali na ponte, indo para Campo do Brito, a famosa ponte de Itabaiana. Essa é uma das consequências de quando nós não fazemos um planejamento, quando nós não colocamos
Deus em primeiro lugar, essas consequências de quando nós não somos mordomos fiéis ao Senhor. Pode continuar. O que é orçamento? Uma ferramenta de planejamento financeiro que contribui para a realização de sonhos e projetos. É necessário saber onde se quer chegar e estabelecer metas claras e objetivas. Além de toda movimentação financeira, receitas, despesas e investimentos devem estar organizadas. E por último, o objetivo é gastar bem, suprir necessidades e realizações de acordo com prioridades. Qual é a prioridade da sua vida? Quais são as suas principais necessidades? Primeiro, olharmos a fidelidade a Deus, as nossas ofertas e dízimos, depois ver as nossas necessidades alimentares, as nossas necessidades de vestimentas. Se vier a sobrar alguma coisa, realizamos alguns dos nossos desejos com equilíbrio. Mas as nossas prioridades têm que ser as nossas reais necessidades. Devemos refletir, realmente é preciso disso? Eu preciso comprar isso agora? Ou dá para eu ir juntando dinheiro devagarzinho e comprar depois? Reflitam, pensem, para depois não ficar no endividamento, que é uma situação bem perigosa. Agora vamos ver como elaborar o orçamento correto. Registre tudo que você ou sua família ganha e gasta durante um mês ou ano. Organize e planeje suas despesas com o objetivo de gastar bem o seu dinheiro. Supra as suas necessidades e ainda realizações de ajuste a meta. Defina prioridades claras para direcionar seus recursos de forma inteligente. Além de forma inteligente, é isso que Deus nos concede, né? Sabedoria. Se Deus nos concedeu sabedoria, os nossos gastos devem ser feitos com sabedoria e responsabilidade. Pode continuar. Agora vamos falar sobre família e finanças. O papel de cada membro na gestão financeira responsável. Família e orçamento. Vamos falar sobre essas duas etapas que organizam o dinheiro financeiro. A participação de cada membro é imprescindível para o sucesso da gestão financeira familiar. Algumas pessoas têm tendência natural para poupar, outras preferem consumir de imediato. Além de, há duas abordagens que põem limites ou buscar limites mútuos. A busca conjunta gera melhores resultados. E por último, o envolvimento de toda a família produz harmonia e soma esforço. O orçamento familiar não deve ser algo imposto, como já foi falado, mas algo dialogado com todos os membros da família, se organizarem e fazerem esse orçamento juntos. Ver o que cada membro da família ganha, juntarem, vamos dizer que um ganha 1.600 e o outro ganha 1.400, forma-se 3.000 reais. E vai dividir os gastos de acordo com esses 3.000 reais, juntando o ganho de toda a família. Mas não deve ser algo imposto, mas ter uma boa conversa, um diálogo, indo aos poucos até todos chegarem a um consenso e ver que essa é a melhor forma de se conduzir um planejamento e um orçamento familiar. Dívidas e endividamentos. Vamos falar um pouco sobre esses dois temas, entendendo os riscos e caminhos para a liberdade financeira. Alguns dos riscos são o perigo das dívidas.
Demonstra toda vez que consumimos algo e não pagamos naquele momento. Estamos assumindo uma dívida. Quando também não conseguimos pagar os compromissos, já estamos endividando excessivo. É essencial controlar de perto os gastos, principalmente os atrasos. E além disso, o acúmulo de contas pode levar ao descontrole total do orçamento. Todas as vezes que nós passamos o cartão de crédito naquela maquininha, quando nós encostamos ele ou inserimos, já estamos assumindo uma dívida. Não importa o valor, mas estamos assumindo uma dívida. E quando nós não pagamos essa dívida, já estamos uma forma indevidamente excessiva. Já chegamos no ponto do exagero das dívidas. Já ultrapassamos os nossos limites financeiros. Como Deus, não importa o quanto você ganha, o importante é o quanto você gasta. Essa deve ser a frase para lembrarmos sempre. Vamos ver agora algumas das consequências do endividamento. Financeiras, pessoais, prevenção. Já financeiras, perda de patrimônio, cumprimento de renda com juros de culpa, gestão do consumo futuro. Já o endividamento pessoal fala sobre o cumprimento da qualidade de vida, destruição familiar e forte impacto emocional. Já para a prevenção, fala-se sobre tomar cuidado para não cair no endividamento, evita de saberes financeiros e morais. Ou seja, quais as consequências do endividamento financeiro, na área financeira? Muitas pessoas hoje vivem na rua por causa disso. Falta de um planejamento orçamentário, falta de um planejamento financeiro, falta de colocar Deus como prioridade nas suas vidas. E o pessoal, quantas pessoas vemos hoje sofrendo com ansiedade? Quantas pessoas vemos hoje que não conseguem dormir à noite pensando na fatura do cartão de crédito, pensando que a agiota vai bater na porta? Quantas pessoas vemos isso acontecer? Quantas pessoas temos visto cometerem suicídio por causa do endividamento? É sério essas consequências de quem não faz esse planejamento, de quem não tem Deus como prioridade na sua vida, quem não é um mordomo fiel do Senhor, quem não conhece a palavra de Deus, sofre sérias consequências. E a prevenção é evitar ao máximo as dívidas. Agora vamos falar como sair, qual é a solução para sair dessas dívidas. Se você já chegou a esse momento do endividamento, tem uma solução sim. Não é porque está no fundo do poço que não tem saída. Cristo Jesus é a principal saída, a nossa confiança no Senhor é a nossa principal saída, é a orientação de Deus para as nossas vidas. E nós devemos assumirmos alguns compromissos para sairmos desse lamaçal, desse buraco, desse poço do endividamento. Pode continuar. Ela aqui. Além de tomar uma decisão consciente, reconhecer a situação e decidir resolver, mapear as dívidas, conhecer valores, prazos e taxas de juros, compartilhar dificuldades, buscar ajuda de pessoas com experiências, não fazer novas dívidas, prioridade durante a reorganização, renegociar, trocar dívidas com juros altos por condições melhores, reduzir gastos, cortar despesas desnecessárias
dívida. Está aí a receita. Evitar novas dívidas. Se você já está endividado, para que continuar fazendo novas dívidas? Se você já está com a corda no pescoço, vamos dizer, do endividamento, para que continuar comprando coisas desnecessárias? Coisas que você não precisa comprar naquele momento. Para sair do endividamento, tem que cortar todos os gastos desnecessários e renegociar as dívidas, aquelas com juros altos, se renegociar com descontos e pagar e procurar sair o mais rápido possível desse poço. Pode continuar. Planejamento financeiro. Vamos falar sobre como planejar. Pessoas com boa relação com as finanças são mais saudáveis, produtivas e tranquilas. Além da a maioria dos problemas financeiros são, na verdade, comportamentais e de valores pessoais. O planejamento é um compromisso com um desejo especial, um sonho. Saber controlar, poupar e investir é essencial para viver com estabilidade. Pode avançar. Conscientize sua família. Pode continuar. A família tem participação relevante e todos devem participar, inclusive as crianças. Adolescentes são alvos fáceis de compulsão impossível. Se comprometidos, será mais fácil resistir. A educação financeira começa na infância para criar hábitos saudáveis com o dinheiro. Além do, os pais são os principais modelos a forma como conduzem as finanças que influencia os filhos. Mais uma vez, naquela parte da mordomia, os pais são os exemplos e no mordomos fiéis ao Senhor. Que desde cedo tem que ensinar as crianças a mordomia, a fidelidade a Deus. E na educação financeira, do mesmo jeito, da mesma forma, os pais têm que dar o exemplo. Desde cedo ensinar as crianças, os adolescentes, para que eles se comprometam com Deus, para que eles se comprometam em ter um conhecimento para evitarem o endividamento e fazerem compras desnecessárias. Concluímos. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de Deus. Que venhamos fazermos isso para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, Deus soberano. Para concluirmos o segundo vídeo. Antes do segundo vídeo, abrir o canal para, se alguém tiver alguma pergunta, poder levantar a mão e fazer. Alguma pergunta, dúvidas, contribuição? Quem tiver algo para contribuir, falar também, sinta-se à vontade. Algum testemunho? Pedir ajuda? Então, superou as dívidas. Se eu olha, sua casa, se eu sou pessoa, todas as coisas que estão no posse não são. Até mesmo seus animais de estimação não são seus. Espera aí, fique tranquilo. Isso definitivamente não é nosso. Mas é uma verdade, uma impactante verdade capaz de transformar a sua vida. Sendo assim, eu consigo conhecer essa verdade por completo a minha relação com Deus e também poderá usar as coisas. Bem pronto. Olá, minha paz. Estamos falando são fundadores do órgão considerado como. Você pode pegar as folhas e entregar? Vamos começar. Isso está escrito no Deuteronômio 10,
Eis que do Senhor, teu Deus, são o céu e o céu, a terra e tudo que nela. Repetindo. Não precisa não, pode pegar essas duas para cada. Não, espera terminar nós entregamos. Esse versículo por si só é suficiente para mostrar que todas as coisas existentes na terra